Aleluia. Boa noite, amados. Eu queria, se for possível, a todos, eu gostaria de convidar a todos para ficarmos de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração pela palavra, todos em pé, e depois você vai ter um tempinho de uns 3 minutos para honrar, valorizar o irmão que você não viu, que você não falou ainda, aquela pessoa que é tão importante para você. Nós não viemos aqui somente receber uma palavra, receber um recado de Deus, não. Nós também viemos aqui para trazer amor, trazer respeito, consideração, carinho pelas pessoas que estão aqui. Essas pessoas, como a palavra de Deus revela, quem não ama o irmão a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? E é hora da gente, depois dessa oração, a gente vai fazer isso. A gente vai procurar uma pessoa e vai abraçar, que bom lhe ver, com sinceridade, é claro, porque o mandamento de amar é para todos os filhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que a tua palavra venha com revelação e entendimento. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos corações de modo que as tempestades sejam acalmadas. Meu Deus, toda a turbação seja banida e o Senhor apareça em cada situação da vida, dentro do lar, dentro do emprego, dentro da área profissional, dentro especialmente do coração. Eu peço isso, Pai, que aconteça isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem 3 minutinhos para fazer o que eu falei. Procura uma pessoa, dá uma saída do teu lugar. Quando você achar uma pessoa, rapaz, que estava com saudade de você. Você dá um beijo, dá um abraço. A pior coisa que existe é a gente não ter valor próprio num lugar como esse. Todos aqui foram chamados por Deus. Outro homem aí, ó. Glória a Deus. Outro DNA, né? Aleluia. Você que já contribuiu, já deu sua parcela de amor, pode voltar para o seu lugar. E aí, coisinha linda. Alô. Alô. Pronto, queridos. Nós vamos ler um texto, mas antes de ler o texto, a gente vai ver o texto. O texto que nós vamos ler acha-se em Marcos 4. Mas a gente vai ver o texto. Então, Marcos 4, 35. Eu vou chamar você que está em pé ainda, pode vir à frente. A parte da pregação pode deixar que eu faço, pode sentar. Pode deixar que eu prego. Obrigado. Marcos 4, verso 35. Eles vão apagar as luzes e vai fazer você ver o texto. Eu vou sair da frente, pode soltar. Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu.
barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Aleluia. Aleluia. Vamos voltar aqui para o texto de Marcos 4:35. Pode retomar o volume do som aí. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este já ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Jesus. Queridos, esse texto aqui é um dos muitos textos que são assim simbólicos, perfeitos para Deus falar conosco de forma simples. Aliás, Jesus não veio aqui para trazer filosofia, Jesus veio aqui para resolver o problema principal do homem, que é o problema da sua relação com Deus. Depois Jesus vai explicar o mistério da vida de forma muito simples. Ele vai andar e dizer: olhai as aves do céu e olhai os lírios do campo. Ele não complica as coisas, ele simplifica. E esta passagem aqui parece muito simples, mas ela não é tão simples assim. Algumas coisas sobre o Mar da Galileia, antes de a gente colocar um vídeo que a gente vai assistir agora, 3 minutos, ele está colocando no ponto certo. O Mar da Galileia, você vai ver o Mar da Galileia, mas Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, é a mesma coisa, ou na linguagem hebraica, Kineret, né? Você vai enxergar isso aí. E ele poderia ir andando, e eu tive o cuidado de pesquisar qual seria o tempo que ele gastaria andando. Se Jesus fosse andando, ele gastaria aproximadamente 6 horas e meia, 7 horas. Ele subiria 150 metros, depois desceria de novo 150 metros, para chegar aonde? Em Marcos 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Eles foram para uma outra região que fica hoje, atualmente, de Cafarnaum, 97 quilômetros de onde Jesus estava. Então, Jesus escolheu atravessar de barco, que poderia ter também atravessar a pé. Mas Jesus deu uma ordem: entre no barco. E Jesus tinha uma missão. Jesus sabia o que ia fazer do lado de lá, os discípulos não. Jesus manda, os discípulos obedecem e entram no barco. E entrando no barco, aparentemente eles entram numa fria. Aliás, diga-se de passagem, o barco não era de Jesus. Jesus não era um empresário do ramo náutico. Jesus não era também pescador. Quem eram pescadores eram aqueles homens. Nós vamos agora parar e assistir um pouquinho sobre este tal mar de Kineret, ou Tiberíades, ou seja o que for. Tudo que diz respeito sobre esse pedaço pequeno de terra. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o Mar da Galileia. Ótimo, o Mar da Galileia também é conhecido como Mar de Tiberíades. Por quê? Porque a cidade de Tiberíades fica às margens desse mar. E também como o Lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce, localizado aqui no norte de Israel. É o maior lago do país e tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros e largura máxima de cerca de 13 quilômetros, sendo que sua área total abrange 166 quilômetros quadrados. A sua profundidade é de, no máximo, 43 metros. Na moderna língua hebraica, o Mar da Galileia é conhecido como Yam Kineret,
Yam significa mar. E Kinneret, pelo fato do formato do lago ser como um quinor, uma harpa, ou como muitos dizem, um violino. O seu afluente principal é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon, e também Cesareia de Filipe, seguindo depois para o Mar Morto. O Mar da Galileia é considerado um mar isolado, por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre geografia. Junto com o Rio Jordão, o lago Kinneret, ou Mar da Galileia, forma o mais notável acidente geográfico, o Vale do Jordão, formado pela separação das placas tectônicas africana e arábica, ou seja, a gente está numa fenda, placa tectônica arábica, placa tectônica africana, e o Rio Jordão faz um acidente junto com o mar, um acidente geográfico, junto com o Mar da Galileia. Consequentemente, esta região é sujeita a sismos. Sim, tem uns terremotos aqui, claro que com escala bem menor. E no passado também havia atividade vulcânica aqui. Tanto que é bem evidente a quantidade de basalto e outras rochas vulcânicas que definem a geologia da Galileia. Vocês podem ver aqui, ao redor do Mar da Galileia, tá vendo ali? Tudo é rocha basáltica. O lago é um recurso hídrico muito importante para Israel. Há canalizações que permitem o abastecimento das cidades com água doce, é claro, e também a água daqui serve para irrigações de plantações, essencialmente na região do deserto do Negev. Em 1964, o governo da Síria tentou construir um plano de desvio que teria bloqueado o fluxo de água do Rio Jordão para o Mar da Galileia, reduzindo drasticamente o volume. Este projeto e a tentativa de Israel de bloquear esses esforços em 1965 foram os fatores que aumentaram as tensões regionais e que culminaram na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Durante a guerra, Israel capturou as colinas do Golã. Não sei se está dando para vocês verem, logo ali atrás, aquilo tudo são as colinas do Golã. Então, Israel capturou essas colinas, que contém também algumas das fontes principais de água. Dá para perceber aqui que nós estamos falando de um mar que não é mar, né? É um lago. E por ser a 200 metros abaixo do nível do mar, é evidente que fica como uma panela. Então, os ventos vêm dali, de repente, encontram uma diferença de pressão e provocam uma tempestade nessa região. Eu até achei estranho. Claro que aquele primeiro vídeo das tempestades não é daquele tamanho, a tempestade, né? Mas note o seguinte, os barcos também eram meio menores. Os barcos hoje têm uma série de recursos desenvolvidos, são maiores, os materiais mais resistentes. Naquela época, não. Os barcos eram pesqueiros, não eram barcos de transporte de pessoas. Então, nós temos vários elementos aí. Mas o que eu queria falar aqui é sobre esse elemento das tempestades e o que significa esses barcos. Em primeiro lugar, que quando a igreja primitiva começou a ser perseguida, ela se apropriou dessa passagem bíblica para se consolar com a presença de Jesus neste barco. Por isso que as pinturas antigas demonstram a igreja como sendo um barco. Não é muito inovador, porque, afinal de contas, o primeiro barco importante da Bíblia é exatamente a Arca de Noé, citado lá em 1 Pedro 3, 17 a 21, que fala que agora vos salva. Então, por isso, as pinturas sobre a igreja, lá na igreja primitiva, eram pinturas que retratavam a igreja como um barco. Então, isso era o pensamento da igreja primitiva. O barco é a igreja está passando por tempestades, que é a perseguição, muitos cristãos estão morrendo, mas Jesus está no barco, e isso consolou a igreja naqueles dias. Mas eu queria trabalhar aqui com vocês, com a gente aqui, de forma rápida, quais são os cenários possíveis nesse pequeno milagre aqui. O primeiro cenário seria Jesus mandar os discípulos irem a pé para evitar riscos. Já que tem tempestade, Jesus já sabia que tinha tempestade, então ele manda o pessoal ir a pé. Não foi o que ele fez. A outra coisa era a pessoa atravessar num barco onde não tem Jesus.
Porque, irmão, parece que onde Jesus está, atrai problema, né? Parece que onde Jesus está, chega alguém para dar uma pedrada, alguém para reclamar, alguém para falar um negócio, alguém tem um... Parece que a vida de crente tem sempre problema, né? É por isso que tem gente que fala assim, rapaz, eu me converti e a minha vida piorou. Começou a vir perseguição, logo quando eu me converti, cheguei no trabalho, perseguição. E, às vezes, a pessoa tem a tentação de querer ir num barco sem Jesus. Outra possibilidade é ir no barco com Jesus, mas sem tempestades. O que você imagina? Eu estou num barco, Jesus é poderoso, Jesus vai dizer, ó, nem tempestade aqui, não vai acontecer mais nada aqui. Onde eu estiver, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Está tudo perfeito onde eu estou. E a terceira possibilidade é ir no barco com Jesus, mas ele está presente e acordado. Então, quando começa assim, não deixa nem a coisa... Ele acaba logo a tempestade. E você sabe que você não precisa desenvolver sua fé, porque Jesus está sempre ali. Esses cenários aqui, queridos, não são possíveis. São todos irreais. O texto é muito claro que Jesus deu uma ordem, entre no barco. O barco não era dele, mas ele mandou entrar. E agora você tem uma situação muito inusitada. Você tem pescadores sem saber resolver o problema, que eles são especialistas. Irmãos, é impressionante, eu não sei se você já parou para estudar e analisar a climatologia ou a meteorologia. É impossível, a ciência, com todo o desenvolvimento, é impossível dizer onde vai cair um raio, quantos milímetros de chuva vai chover, que horas vai chover, em que lugar vai chover, em que lugar não vai chover. Imagina você, nós estamos no desenvolvimento da ciência, que agora que eu saí daquele meu problema renal, aí o Luzerne me indicou um médico, né? E ele disse assim, esse camarada lá, ele trabalha com robô. Então, se eu soubesse, e não fosse o carnaval, né? No dia que teve aquele problema lá, ele disse, não vai no médico lá, que ele coloca um robozinho e ele entra lá e você não sente nada, nem fica com aqueles 5 semanas no hospital. Muito bonito, quer dizer, só soube depois, né? Obrigado, Luzerne. Né? Mas a verdade é que a tecnologia está muito avançada e não sabe onde cai um raio. Não sabe nem que ia chover e que ia parar e que ia. A climatologia não dá. E os camaradas especialistas em mar não conseguem resolver esse problema, porque as tempestades são imprevisíveis e são também incontroláveis. Essas coisas aqui já dá para a gente parar aqui e analisar um pouquinho. Dizer para cada um de nós que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis e elas são incontroláveis. Aliás, o maior erro do ser humano é querer controlar as coisas. Esse é o maior erro. E vou dizer mais a você. Controlar as coisas é fonte de doença. Controlar as coisas é fonte de doença. Você podia dizer para a pessoa perto de você, controlar as coisas é fonte de doença. Uma mãe hiper mega controladora é uma mãe doente. Porque à medida que aumenta o seu controle sobre o seu filho, aumenta a taxa de risco quando ele vai crescendo. Porque ela terá que entrar numa fase em que permite o seu filho ter sua própria rebeldia, entre aspas, na verdade, sua identidade, sua liberdade. Ela vai ter que dar um espaço para o erro. E como é que ela vai dar o espaço para o erro se ela é controladora? Ela vai matar a criança e morrer junto, porque a criança vai romper, e na hora que a criança romper, ela morre mesmo. Então, isso funciona para gente que controla empresa, gente que controla tudo na vida. Se você exercer controle, é fonte de doença. O homem não consegue. E esses homens eram especialistas, irmãos. Como eles conseguiriam, se era uma coisa muito óbvia. Agora, preste atenção. Eles não chamaram Jesus de imediato. Eles, então, usaram os seus esforços para tentar, de toda maneira, resolver o problema. E isso fala muito para todos nós aqui, que somos especialistas em alguma coisa. Se o Luzerne é especialista em cardiologia, Fernando em oftalmologia, o André é especialista em agrimensura. Né? Falei certo? Em agrimensura. O Fábio é especialista em sistemas de controle. Já o Cláudio é especialista em educação. E aí você vai passando por todo mundo. E Nega é especialista em culinária. Pronto. Né? E Marlene é doutora, PhD em penteados. Então está todo mundo bem. Você acha que se Jesus entrar no salão de beleza de Marlene, ela vai ouvir a opinião de Jesus? Claro que ela não... Bom, eu não quero queimar Marlene. Eu quase queimo ela, mas não quero queimar. Mas a verdade é que funciona assim nesse barco. A área em que o especialista
é a área em que Jesus quer entrar para ele se tornar o seu Senhor. A área em que eu sou um pai de família perfeito, eu sou uma mãe perfeita, minha família é perfeita, é aí onde Jesus quer entrar e mandar na sua vida. Porque o que você está fazendo não é para a glória de Deus, o que você está fazendo é repetir o governo humano sobre esta área. É preciso que as nossas áreas, onde a gente é especialista, onde a gente sabe tudo, Jesus entre para fazer a diferença entre o que nós fazemos e o que Ele faz com as nossas habilidades. Amém? É assim que Deus quer trabalhar. Ele quer pegar aquilo que nós sabemos para Ele ser glorificado. Jesus dorme, a tempestade aumenta. E agora eles falam uma coisa que a maioria de nós, quando essa tempestade da nossa vida, tempestade de enfermidade. Amanhã de manhã, Felipe está indo vai fazer a quimioterapia e desce para fazer a radioterapia em Salvador. Há uma tempestade, irmãos. Há uma tempestade nessa família. Há uma tempestade em várias famílias. Onde estava visitando Fred e Giovânia, eles estão assistindo agora. E há tempestades naquela família. Há tempestades em várias famílias aqui, há tempestades dentro do coração, e é isso que eu quero já me avizinhar dessa temática, porque as principais tempestades você vai percebendo que não são aquelas que estão do lado de fora, porque os homens estão lidando com a tempestade fora. Eles estão indo bem com aquele controle, mas eles percebem que está faltando elementos espirituais para controlar aquela tempestade. Você não controla a tempestade da vida, porque ela é incontrolável. A climatologia e a meteorologia também não controla, mas você mesmo não controla de jeito nenhum. Então está faltando um elemento espiritual, um elemento de fé aqui para que essa tempestade, que aparenta ser enorme do lado de fora, na verdade ela é enorme do lado de dentro, e ela se torne, na verdade, resolutiva. Jesus se depara com uma pergunta que às vezes a gente faz para Jesus. Eles acordam Jesus e eles fazem uma pergunta que muitos de nós têm no nosso diálogo de oração. Mestre, não te importa que morramos? O senhor não está vendo como eu estou sofrendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, eu me importo. Senhor, quanto eu tenho orado. Senhor, quanto eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, o Senhor mandou eu descansar, eu descansei. O Senhor mandou orar, eu orei. O Senhor mandou fazer, eu fiz. Mas parece que o Senhor está dormindo. O Senhor não se importa comigo. Irmãos, esta pergunta, o Senhor não se importa comigo, é quando a gente ultrapassou o limite da descrença e entrou no limite do questionamento do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus deveria ter movido a mão dele a meu favor, mas não moveu. Ele provavelmente não se importa comigo. Ele se importa com os bons. Ele se importa com aqueles que dão dízimo. Ele se importa com quem é fiel. Ele se importa com os músicos que tocam. Ele se importa com os pregadores. Ele não se importa comigo. Você não se importa comigo. Queridos, eu sei que quando Jesus está calado e quando Deus tarda a responder às nossas necessidades, conforme aquilo que queremos, a nossa tendência é questionar o amor de Deus por nós. Mas eu quero dizer algumas coisas para você. Jesus foi quem disse, vai para o outro lado. E se ele disse, você vai chegar do outro lado. Você precisa compreender que não se trata de perigo, se trata de comando. Jesus tem um projeto de chegar ao outro lado e isto vai acontecer. Isto vai acontecer porque nós não estamos falando com uma pessoa, não é você no comando. É por esta razão é que não se pode falar de um barquinho qualquer. Nós estamos falando da igreja, ou nós estamos falando de um comando. Nós estamos falando de Jesus comandando o barco. E é por essa razão que a gente não pode dizer, tu não me amas. A gente pode dizer, Senhor, por que não respondes como eu quero, no tempo que quero? Querido, Jesus quer tirar de dentro de você este lixo que só sai nesta tempestade. Irmãos, as lutas que nós passamos arrancam de nós espinhos, plantas que o Pai Celestial não plantou, e Jesus disse, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada.
tudo que está em você, já que você é de Deus, tudo que está em você, que não pertence ao Pai, fique seguro disso. Ele pode aumentar o volume da tempestade, ele pode aumentar o tamanho da onda, ou ele pode esticar o time da batalha, mas ele vai arrancar. Porque se você pertence a ele, doendo ou não doendo, não faz a menor diferença. Faz diferença de que ele continua amando você e que você vai chegar do outro lado, porque ele está no comando. Então não se trata do tamanho da onda, se trata do tamanho da onda que eu tenho dentro de mim. Há um conflito dentro de nós e achar que Deus não ama. Não somente eu. Essa semana eu estava falando com alguém que ficou doente. E eu dizia que quando entrei no hospital, eu não fazia outra coisa a não ser agradecer a Deus, agradecer a Deus, agradecer a Deus. Falava com minha mãe também, quando fui lá no sábado, e ela falando a mesma coisa, agradecendo a Deus pela enfermidade na enfermidade. Eu não tenho uma receita de cotonete para Nega, para Felipe e para Jonatas. Nós, como igreja, temos a obrigação de derramar amor. Mas isso não é porque eles precisam e são coitadinhos, é porque é a obrigação de todos nós. A Bíblia diz que que você deve ser participante daquele que está sofrendo, então você vai participar. Mas para eles eu não posso dizer essa palavrinha, coitado de vocês, não posso dizer. Deus tem um propósito nisso que está acontecendo. Deus está no controle. Deus está agindo onde você não acha que Ele está agindo. Deus está agindo em Felipe de maneira impressionante. No dia que eu fui conversar com o Felipe, eu chamei lá em casa e eu falei, ele sentou, falei, deixa eu falar 5 coisas que você não sabe, e eu vou dizer que Deus falou para mim, e eu vou dizer quais são. Eu falei 5 coisas que ele estava pensando. Ele parou para mim e falou assim, hã? É para você saber que Deus conhece todas as coisas dentro do seu coração. Agora você vai entrar nessa. Aí eu comecei a falar, agora eu não vou falar o que eu falei para ele. Aí falei várias coisas para ele. Deus está trabalhando na vida de Felipe, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida da sua esposa, do seu marido. Deus vai arrancar aquilo que precisa. Ele tem o botão de controle da tempestade, ele tem o botão do time da tempestade. Mas ele sabe que a tempestade que tem que acalmar não é a tempestade de fora, é a tempestade de dentro do seu coração. Essa você só vai acalmar quando você adicionar uma fé e um conhecimento. Mas eu queria só concluir, dizer 2 coisas aqui. Primeiro, sobre o barco. Muitos dizem, Jesus está comigo, mas o barco vai para onde a pessoa? Onde Jesus não manda. Não, Jesus está comigo. Jesus está comigo, está com você, porque estava com eles, mas eles não estavam sob o comando de Jesus. Jesus apenas deu a ordem principal e eles vão administrando. Tem muita gente que diz que Jesus está no barco, mas eu quero dizer, Jesus não está no barco. Você ouviu isso? Você ouviu exatamente isso. Jesus não está no barco. Não é o fato de você dizer, ele está no barco, que ele está no barco. Ele não é uma coisinha que você joga como um brinquedo. Não é assim. É você que está no barco dele, você não entendeu? Ele não está no seu barco, você que tem que estar no barco dele. Entenda isso. Ele está no meu barco, então pode afundar seu barco e pular para o dele. É melhor. Pule para o barco de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado, pule para o barco de Jesus. Não, eu não prometi que nunca ia falar no ano de 2019. Olhe para a pessoa do seu lado, eu não prometi isso. Brincaram com isso, eu estou fazendo hoje de novo, 2 vezes já fiz. Eu acho que vou fazer uma 3ª. Mas essa é a verdade, pule para o barco de Jesus. Assim como a arca de Noé simboliza a igreja, o barco também só tem discípulo. Que legal! Esse barco aí só tem discípulo. Tem um traíra chamado Judas, que é discípulo. Ele vai errar lá na frente, mas só tem discípulo. Então o barco é a igreja, viu, santo? Pode ser a vida que Jesus quer para mim, mas a figura também cabe dizer que é a igreja. E neste barco, igreja, tem muita gente que vem uma tempestadezinha aí, rapaz, não vou mais não, vou a pé. Aí vai a pé. Só que você esqueceu daquele texto de Lucas 10. Descia um homem a Jericó e foi tomado de assalto. Lembra disso? Está lá escrito. Quer dizer, a pé também tem perigo. Então, eu prefiro os perigos com Jesus do que os perigos sem Jesus. Quantos preferem os perigos com Jesus? Diga amém. Lógico, irmão. A gente prefere enfrentar os perigos porque joga a bomba para ele. Joga a bomba para ele. Dias atrás eu dei um conselho a um dos líderes, ele estava conversando, eu falei, rapaz,
Era uma situação qualquer que ele estava vivendo. Eu falei assim, vem cá, fulano de tal, sabe que você é cristão? Ele falou, sabe? Oxe, então é fácil de orar agora. Tu chega para Deus e fala, Senhor, aquele camarada sabe que eu sou cristão. Você sabe que eu levo o Senhor a sério e sabe que eu levo a tua palavra a sério e o meu testemunho vai ficar arranhado. Então é o seguinte, o Senhor dá um jeito, senão o Senhor vai se queimar. Falei exatamente. Aí ele falou, rapaz, não tenho coragem de orar isso não. Pois tu ora porque eu estou mandando. Rapaz, mas não... E aqui ficou aquela brincadeira, mas eu falei, tu vai orar isso. Vai orar isso. E aí eu completei a frase, porque até meia-noite o seu problema está resolvido. No outro dia ele me ligou, até meia-noite já estava resolvido e ele aprendeu a orar desse jeito. Parece uma oração de doido, mas não é, irmãos. Nós estamos no barco de Jesus. Então, Jesus, o problema é teu. Se eu morrer, eu vou para a glória. Mas o Senhor perde um servo teu aqui na terra. Eu acho que não compensa. Ainda tem o dia dos namorados, eu ainda vou trabalhar nesse dia. Então, vamos lá, Jesus. Então, Jesus, tá bom, vou deixar você mais um mês. Ele deixa você mais um mês. Você serve a Deus mais um pouquinho. E ele resolve o problema. É assim que funcionam as coisas de Deus. Você deixou de ter Jesus. Jesus agora tem você. Você agora pertence a Jesus. Não é você que tem Jesus para apertar o botãozinho na hora do problema. Tchau, Jesus. Obrigado, valeu. Não existe isso. Nós trocamos o comando. Estamos no barco de Jesus. E por fim, sobre este Jesus que dorme. Significa que muitas vezes nós estamos tentando, lutando, mas sofrendo. Porque não chamamos Jesus. Quantas pessoas têm problemas e usam as suas maiores habilidades? São hábeis, inteligentes, capazes, igual os discípulos nas coisas do mar, nas coisas do barco. Por que não chama logo Jesus, meu santo? Por que na hora que deu a primeira gripe, deu o primeiro espirro, por que não orou pelo neném? Por que não orou logo? Porque antes de entrar no médico, ali do lado de fora, falou, Senhor, me ajude a dar um testemunho para esse médico. Senhor, me ajude a falar de Jesus para esse camarada. Senhor, me ajude a entender por que eu estou aqui neste consultório. Quer dizer, você está fazendo seus esforços, mas está logo orando. Você está logo chamando. Mas não, deixa eu dormindo. Não, deixa aí, a gente se vira. Ah, tranquilo, isso é beleza, cara. Pedrão, pega aí. E os Pedro lá, puxa para lá, depois que acabou, está todo acabado, chama Jesus. Orgulhoso, por que não chamou logo? Por que não se humilhou? Outras vezes pode significar que a gente nem sabe onde é que Jesus está. Porque tem muita gente que gostaria, porque é o lógico, né? Qual é a lógica? Se eu sou temente a Deus, sirvo ao Senhor, sou fiel a Deus, então nada vai me acontecer. A lógica é essa, né? Problemas vêm de onde? Do diabo. Como o maligno não lhe toca, então, bem, se tocou em mim, eu sou... Não, e agora eu não entendi mais nada. Porque eu sou de Jesus, não sou do diabo. Ele está tocando em mim, é o diabo. Não, não é... Pronto, já ficou confuso. Não, irmão, não funciona assim. Jesus, com toda a sinceridade dele, falou assim, deixa eu dar um aviso para vocês. No mundo tereis aflições, mas tomai Rivotril. Não, no mundo tereis aflições, mas tende um ânimo bom, tende um espírito favorável, porque eu venci o mundo. Ele nem falou em vós vencereis, como a maioria fala, né? Eu venci em vós vencereis. Não, não está escrito. Ele falou, eu venci o mundo. Não existe mais luta com o mundo, irmão. Entenda. Não é vós vencereis, você não tem nem que lutar, está vencido. Eu venci. Então vocês já não são do mundo, já está tudo certo, está tudo resolvido. Na casa de meu pai é muito amorado. Se você morrer, vão para o melhor. Se não morrer, fica aqui do jeito que eu quero, porque eu mando na vida de vocês e tudo que vocês acontecer para vocês, todas as coisas cooperam para bem. Mas se eu apertar o botão da morte, fique tranquilo, porque aqui você vai entrar com trombetas ressoantes, dizendo, ó, vinde benditos de meu pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, para cá ou para lá está resolvido. Você não tem que discutir tempestade, você tem que se render a Jesus. Esta é a questão. Por fim, o texto termina e os caras perguntam assim, quem é este? Quem é este? Sabe por quê que muitos não conhecem a Jesus? Porque não entraram no barco de Jesus. Não conhecem a Jesus porque não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa entender que eu não estou pregando aqui o que o texto está escrito, eu estou pregando o que eu conheço do meu Jesus, naquilo que eu vivi de dificuldade, naquilo que eu vivi de aperto, naquilo que eu vivi de traição, todas as circunstâncias da minha vida que já ocorreram.
Eu perdi uma empresa, por exemplo. Eu fiz um contrato. Eu era sócio de uma empresa, faturava bastante. A empresa tinha 50 funcionários. A empresa distribuía 27 distribuidores em todo o Brasil, de Rondônia até Florianópolis. Passei para o meu irmão, porque Deus mandou. Passei, fiz aquele contratinho e escrevi, olha, aqui todas as fórmulas da empresa estão aqui. Eu só quero minha parte paga mensalmente. Não deu 2 anos, já não estava recebendo coisíssima nenhuma. Não deu 5 anos, a empresa está falida, foi vendida, todas as fórmulas para uma pessoa. Eu nem fiquei sabendo. O que significa isso? Significa que o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você teve perdas? Eu também tive. Você teve perdas na família? Eu também tive. Todo mundo vive a vida. Ninguém vai viver o ideal, vai viver a vida, e a vida é difícil para todo mundo. Doença, dificuldade. Eu preciso fazer exercício, meu médico fala isso. Aí eu fico o tempo todo escrevendo, estudando, escrevendo, sem fazer exercício. Quando levanto, meu irmão, é 10 minutos doendo as pernas, tudo. Tenho que fazer, mas não faço, estou sofrendo as coisas da minha desobediência. Também sinto dor. Enfim, tudo acontece. Mas olha, eu conheço Jesus. Eu não faria aquela pergunta, quem é este que até o vento e o mar? Eu não faria essa pergunta. Eu conheço Jesus porque eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Eu falo com Jesus todos os dias e, mais do que isso, Ele fala comigo diariamente. Esta semana eu precisava ter uma conversa e eu não tinha o que conversar, porque eu não sabia o que eu ia falar. E nessa dificuldade de Jesus me falou o que eu tinha que falar. Ele virou para mim em Provérbios e falou assim, o coração do sábio ensina a sua boca. Só isso. Quando terminou eu falei, meu Deus, como está meu coração? Está cheio de amor, está cheio de desejo de acertar? Tem alguma vingança, tem alguma raiva, tem algum sentimento? Eu fui no coração curar a fonte das palavras e não pensei em nenhuma palavra. Quando eu abri a minha boca, as palavras saíram que eu falei coisas que eu nunca tinha falado na minha vida. Estava com mais pessoas falando, rapaz, eu nunca tinha pensado. Eu falei, eu também não. Eu também não. Também não tinha pensado. Os que estavam presentes estão aqui presentes também para ouvir o que eu estou dizendo e são testemunha disso. Eu nunca falei aquilo que eu falei. O que eu quero dizer é que Jesus habita em mim, habita em todos aqueles que estão no barco de Jesus. Amém? Eu quero saber se esta noite você pode se arrepender de ter tomado vários barcos, de ter tomado vários rumos, de ter tomado vários comandos, só não de Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus chama para dizer assim, tomem o meu jugo, não inventa de carregar peso maluco, toma o meu peso e aprenda de mim que eu vou te ensinar. Aprenda a ser manso e humilde comigo, porque você está muito agoniado, preocupado com tempestade, preocupado com onda, mas não consegue ser manso e humilde para deixar eu guiar a sua vida. E você encontrará descanso para a sua alma. Esta palavra eu gostaria que você ficasse de pé neste momento, que eu gostaria que esta noite algumas pessoas entregassem a sua vida para Jesus. Significa, sabe o quê? Você vai sair do barco da sua vida e entrar no barco de Jesus. Você você é uma pessoa inteligente, que você sabe que eu estou usando uma metáfora associada ao texto de Marcos. Eu não estou falando literalmente, porque nós não vamos, Feira de Santana nem tem mar. Portanto, a metáfora é, eu vou entregar a minha vida para Jesus determinar para que lado ela vai. E eu sei que porque Ele me ama, Ele vai acalmar os ventos e o mar, principalmente aqueles de dentro do meu coração. Queria nesta hora, enquanto os amados estão fazendo um fundo musical, queria convidar você pode ligar o ventilador aqui, alguém? Queria convidar você esta noite. A palavra é bem simples, bem direta, mas é uma palavra para trocar de barco. Talvez você esteja essa noite com uma tempestade tão vigorosa na sua vida e você deseja, como os discípulos de Jesus, acompanhar Jesus para onde Ele está indo, no barco dele. E você quer que Ele dê um comando sobre a sua vida. Mar,
Aquieta-te, vento, cala-te. Jesus quer aquietar o vento das circunstâncias, o mar revolto das tempestades externas, mas Ele quer começar dentro de você. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está chamando você. Enquanto eu estou falando, eu quero que você saia do seu lugar. E se você não tem, talvez assim, a iniciativa, você chama alguém para vir com você. Vem comigo à frente. Porque hoje eu quero estar, a partir de hoje, no barco de Jesus. Hoje eu quero estar no barco de Jesus. Eu quero que você venha à frente com alguém. É muito bom vir com alguém porque essa pessoa você pode dividir. A gente sempre é suficientemente frágil e suficientemente humano para a gente depender uns dos outros. Eu quero que você venha entregar a sua vida a Jesus e assumir que Jesus, a partir de agora, Ele governa a sua vida. Aleluia. Nesse momento eu queria fazer uma oração por você. Você pode continuar tocando à vontade. Vai cantar alguma música? Pode continuar cantando, tocando. E eu vou orar por você. Você que veio aqui à frente para tomar uma posição e dizer: Jesus, a partir de hoje, o barco é teu. Eu estou no teu barco. Eu não vou abandonar mais a igreja por causa de tempestadezinha, de jeito nenhum. Eu vou ficar no teu barco. Me perdoa, Jesus, por toda hora ficar olhando, mas não te convidar a tomar uma atitude, Jesus. Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa. E eu quero que esta noite, você que veio aqui à frente, ou você que está aí, nós todos podemos repetir uma oração curta dizendo: Jesus, a minha vida é tua. Eu te reconheço como aquele que acalma tempestades. Acalma, Senhor, essa tempestade dentro de mim. Eu reconheço que eu andava no barco errado, mas eu sei que tu acalmarás todas as tempestades e que tu estás no comando. Eu peço perdão ao Senhor por ter feito as coisas do meu jeito, por ter pecado e por ter desobedecido. E eu reconheço que do teu jeito é o melhor. Então vamos orar agora, eu vou orar por você. Jesus querido, nós estamos aqui esta noite. Vidas, Senhor, vidas rendidas aos teus pés. Pode cantar, eu vou esperar vocês cantarem. Você que veio à frente, você ora. Vou esperar eles cantarem para a gente orar. Tu és tremendo. Tu és soberano. Aleluia. Sobre a terra, sobre os céus. Significa que o que você está vivendo, Jesus é o Senhor disso. Ele é Senhor, Ele é soberano. Deus sabe de tudo. Sabe de tudo o que acontece. Tu és tremendo. E os discípulos acharam que Jesus não se importa? Olha o que a gente vai cantar agora. Tu te importas comigo também. Deus ama você. Jesus ama você. Ama porque vai cuidar de você. No meio da tempestade estará com você. Estará com Felipe lá em Salvador. Estará com Nega lá em Salvador. Estará com você em qualquer circunstância. Eu não te deixarei, nem te desampararei, a promessa do Pai. Aleluia. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Você ainda pode vir à frente e entregar sua vida a Jesus. Você pode nunca ter tomado essa decisão, essa é a noite. Essa glória que tens, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu vou orar agora nesse momento. A igreja estende as mãos à frente. Se você quiser botar a mão no seu coração, fique à vontade. É como se você tivesse, na verdade, a mão de Jesus para acalmar a tempestade. Jesus querido, agora é contigo, Jesus. Agora não é mais com pregação, nem com o livro aberto. Agora é contigo, Jesus. Senhor, talvez eu devesse ser mais contundente quanto ao pecado. Talvez eu deixei de dar as frases corretas. Mas o Senhor nunca deixa de fazer aquilo que está no teu coração. Não existe pregador que impeça o Senhor de agir com o teu poder. Senhor, vai onde está a necessidade de uma interferência imediata. Senhor, a tua presença é o que importa. O teu barco é que importa. O Senhor comandando é o que importa. O Senhor mandando e comandando é o que queremos. Meu Deus, as vidas que estavam porventura desordenadas, Senhor, levadas ao léu, andando pela sua própria cabeça, Deus, agora em nome de Jesus, todas elas vieram à frente como que confessando ao Senhor, como governante, como Senhor, como diretor da vida. O Senhor que é o dono, governa as vidas. Toma, Senhor, os corações, as ansiedades, as enfermidades, os corpos, as mentes, Senhor, as circunstâncias em casa, as circunstâncias no trabalho, aqueles que estão lutando por sua capacidade. Senhor, entra agora, porque agora não é mais a hora da capacidade, é a hora do Senhor agir. Senhor, faz isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. E apesar dessa glória que tem, você que foi à frente já pode voltar para o seu lugar ao som dessa música. estás comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Jesus? Aleluia. Que Deus abençoe esta semana. Que você, se você encontrar alguma pessoa que porventura já foi de igreja, que abandonou o barco que é a igreja sob o comando de Jesus, que você seja fonte de bênção para essa pessoa e que nas suas conexões essa semana o Espírito de Deus haja de maneira que toda tempestade seja acalmada. Em nome de Jesus, Deus abençoe.